tinha uma missão na vida dela, que era de ajudar as outras pessoas. E aí, gente, a gente já falou isso aqui tantas vezes, que eu estava conversando com o Rodrigo hoje mais cedo, eu falei, Rodrigo, parece que o livro, agora que chegou no final, que a gente vai recapitular as mensagens-chave, tá falando de novo, com outras palavras, com outros exemplos, aquilo que a gente já vem falando aqui no grupo muitas e muitas vezes, no Mensageiros, em outros estudos do Evangelho que o pessoal já trouxe pra gente, que é a questão de sermos todos um. Né? Ela conta no livro que ela começou a fazer um trabalho dentro das prisões, em que ela exigia, e só uma prisão escocesa no mundo inteiro, na época que aceitou participar, que era fazer com que os guardas e os presos conversassem juntos. E ela fez isso na África do Sul também. Várias vezes ela foi convidada para ir lá e ela não aceitou, porque ela falava, eu só vou se for brancos e negros na mesma plateia. E até então eles não autorizavam. E chegou o momento em que o Mandela foi libertado, 2 anos depois, estava todo aquele processo político para o fim do apartheid, e eles falaram, não, vem, agora a gente vai conseguir fazer do jeito que você quer. E ela foi. E ela falou, eu estou feliz porque com 60 e poucos anos, agora sim eu consegui ir em todos os continentes e trazer uma mensagem correta, né? Trazendo dentro do que eu acredito. E aí é essa imagem aqui, ó, é todo mundo igual, não tem diferença, somos todos um. A Lu lembrou hoje do capítulo que eu apresentei do Mensageiro sobre a natureza, e tanto que isso ficou forte para mim, pelo menos, né? Dos mundos que a gente chama de inferiores, a importância de tratar igual. E aí ela fala uma frase que eu achei muito bacana, que é isso aqui, ó. Não fazia diferença estar em Joanesburgo, na África do Sul, ou em Chicago, que era onde ela morava e trabalhava nessa época. Porque o destino de todos é seguir o mesmo caminho, crescer, amar e servir. Então ela precisou rodar o mundo inteiro, todos os continentes, trabalhando com pessoas que tinham câncer, que eram esquizofrênicos, os aidéticos, para chegar nesse conceito aqui, que não fazia diferença aonde que eu estava, quem que eu estava atingindo, com quem que eu estava conversando. Porque todo mundo, como a Lu falou aqui, está no mesmo caminho, todo mundo no mesmo aprendizado. Eu estou aqui para crescer, para amar e para servir. A Lu está aqui para crescer, para amar e para servir. Cada um no seu jeito, cada um no seu momento, cada um com a sua consciência, cada um com as suas limitações, com o aprendizado dessa vida, que é diferente para cada um de nós, que volta no conceito de missão que a gente conversou na semana passada. Qual que é a minha missão? Né? O que eu tenho que fazer? A missão é o de agora. A minha missão, Bruna, agora, nesse momento, é terminar essa apresentação junto com o Rodrigo. Depois que a reunião acabar, é fazer minha tarefa do final da reunião, depois e assim, porque senão eu ficaria tão desesperadamente louca para entender o que eu vim fazer nesse mundo, que eu acabo não fazendo. Porque a resposta não vem assim num bilhetinho embaixo do meu travesseiro, entendeu? Você sonha, acorda, tá digitado, você não esquece, não vem. E aí ela começou a falar isso no final dos workshops. Então a gente vê no livro uma trajetória assim, do científico, que começa a abrir caminho para a medicina, que começa a ter um pouco de contato espiritual para chegar nisso. Para falar nos workshops mais do que você tem que cuidar bem das pessoas, é todo mundo igual, o médico, o paciente terminal, o paciente que está bem. E aí ela continua a vida dela e tem um incêndio, desde o primeiro dia o Rodrigo falou com a gente, e ela perde tudo. Ela tem um incêndio, a fazenda que ela estava morando lá na Virgínia, que ela queria construir o hospital para as crianças aidéticas, eles colocaram fogo, foi um incêndio criminoso, e para tirá-la de lá, porque a comunidade não gostava dessa questão, eles tinham medo da AIDS. Então eles colocam fogo e ela mesma conta pelos 5 estágios da morte, ela passa os 5 estágios da perda com a perda da casa, mas ela volta para frente, vai morar perto do filho dela no deserto, e aí ela começa a ter algumas reflexões, porque ela já está um pouco mais velha, ela já não aguenta mais o mesmo ritmo que ela tinha antes, que eu falei semana passada, que ela forçou o corpo dela até o extremo, até a linha dos limites ali várias vezes. E a primeira coisa que ela entende é sobre a dor. Assim, ela fala que a dor de perder a casa, a dor que ela sentiu de perder tudo, porque o incêndio levou os diários que o pai dela escrevia,
e que ela guardava todas as anotações que ela tinha dos estudos dela da vida inteira, fotos, várias coisas materiais, né? Vamos dizer assim, que de tudo eram... Mas quando tem alguma coisa que é material, mas é afetiva ao mesmo tempo, a gente sente mais. E ela perdeu tudo. E ela falou o tanto que foi bom. No primeiro momento, ela até, na fase de revolta, ela ainda fala, não vou sair daqui não, vou reconstruir. Aí depois ela fala assim, ótimo, que agora eu não tenho nada, vou morar 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses eu vou morar na África, ajudando as pessoas. E ela começa a fazer essa reflexão, assim, que a dor foi necessária para ela ter um tempo de parar, de olhar, de respirar, de olhar para ela, né? De desapegar de um excesso de bagagem que ela tinha, que não precisava. E eu fiquei pensando muito assim, se a minha casa pegar fogo hoje, o que está lá dentro que eu realmente não posso ficar sem? Nada, eu estou aqui fora. Então, assim, e aí para nós meninas que precisamos de 40 pares de sapatos diferentes, eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu, Bruna, tenho o hábito de limpar o armário algumas vezes no ano, tirar as coisas que eu não uso e doar e fazer várias coisas. Mas eu fiquei pensando, ainda assim, não tem muita coisa lá dentro que eu não preciso mesmo, minha reflexão pessoal. E aí ela vem para uma, né, assim, o que importa além do que você está carregando, além do que se aprende e traz no coração? Porque ela continuou trabalhando e aí ela tem um segundo derrame, que foi o primeiro derrame grave que ela teve na vida. E aí ela ficou seriamente debilitada. Ela ficou dependente, ela ficou, ela fala, né, assim, ela voltou para o hospital, que era uma coisa que ela detestava, e aí ela começa a ficar indignada porque o sistema de saúde que ela defendeu a vida inteira não era a realidade dos hospitais americanos na época. Então ela vai ser tratada pelo SUS, porque ela já, o SUS americano, né, que chama Medicare, porque ela já era maior do que 65 anos nessa época, e aí ela fala, gente, mas as pessoas perderam o sentido de cuidar. Eles conversam comigo com o número do meu seguro, e se o seguro fala que não vai bancar o exame, eles não pagam. E eu preciso da fisioterapia para melhorar, e a médica falou que o seguro não vai bancar, ela não vem mais. Isso é cuidar das pessoas? Ela não sabe meu nome, ela não interessa pelo meu caso, eu sou só mais uma que ela tem que cumprir ali na tabelinha. E aí, gente, a gente trouxe essa reflexão que também faz um pouco daquilo que a gente já conversou, sobre o lado luz e o lado sombra. Porque a Elizabeth, apesar dela ter trazido todo esse conhecimento, todo esse avanço, ela também, em alguns momentos do livro, e eu falei isso aqui semana passada, se você pegar nas entrelinhas e analisar o texto e observar o que ela conta, porque começo de, né, para partir do início do raciocínio, foi ela que escreveu o livro. Ela não ia falar mal dela mesma. Talvez se a família, se um amigo próximo, se algum colega de trabalho escrevesse o livro, não ia escrever algumas partes do jeito que a gente leu. Então, assim, o filtro é necessário também, vamos dizer assim. E ela traz vários momentos em que ela fala a última lição que a vida estava ensinando para ela quando ela tem essa série de derrames, que depois do segundo vieram vários outros, foi a paciência e a submissão. Porque ela ficou na cama, ela era uma pessoa independente, ela era uma pessoa que enfrentava Deus e todo mundo, que era direta, era obstinada, ela chegava, fazia, etc. E ela ficou na cama, dependendo de ajuda para levantar, para tomar banho, para comer. Ela até brinca, privacidade, eu nem sei mais o que é isso. E Deus está me ensinando. E aí, a gente faz essas correlações, que a gente já estudou aquele livro do Lado Sombrio, né? A grande maioria estava aqui, mas quem não estava, é um livro que faz esse contraponto, assim. A obstinação dela, né, em certos momentos era uma teimosia, era um orgulho, eu bati o pé e era do meu jeito. O próprio pai, né? Com o próprio pai que queria que ela fizesse alguma coisa e ela exatamente, exemplo perfeito. Com o próprio pai, mas em vários momentos da vida foram necessários. Se ela não tivesse batido o pé com o pai, que ela não ia ser secretária da empresa dele, ia ser médica, nada do planejamento dela teria acontecido. E o que, né, a gente trouxe muito quando estudou esse livro, dessa questão dessa
nesse contraponto, né, do que eu considero ruim, a sociedade tem muitas características que ela culturalmente bloqueia. Você não pode ser uma pessoa vaidosa. Mas a vaidade, em alguns casos, em algumas pessoas, é aquele catalisador para a realização que a pessoa faz na vida. E se sentir bonito, ter vaidade, ter 40 pares de sapato, não afeta o trabalho que a pessoa está realizando. Então, a determinação dela, em muitos momentos, se ela não fosse uma pessoa durona, que sendo mulher, principalmente naquela época, que ainda era um obstáculo e um preconceito mal, né? Tinha uma resistência, ela não teria enfrentado toda a classe médica, ela não teria pedido demissão daquela época do hospital, porque o diretor não deixou ela atender os pacientes que ela queria de graça na hora do almoço dela. Então, assim, apesar de ser necessário o filtro do que ela fazia, para a gente também não cair na pegadinha de endeusar a Elizabeth, colocar ela como a grande médica que trouxe, porque ela também era canalizadora, né? Ela também era osso vazado recebendo a espiritualidade. A gente tem coisas boas no lado sombrio. O que é necessário buscar é o equilíbrio. É até que ponto aquela característica que eu uso com a força saudável dela para executar algumas coisas, quando eu exagero, ela deixa de ser saudável. Então, o lado sombrio, eu não tenho que abominar, até porque ninguém consegue. Eu tenho tudo dentro de mim. Eu tenho o bom e o ruim, igual a gente chama. Né? E é isso que a Elizabeth começou a refletir nesse final. Só que ela, gente, vamos pensar, sozinha, entre aspas, nessa cultura, a Luciana estava falando hoje, a gente tem vários livros hoje que nos trazem mensagens, o Mensageiros foi em 43, era uma época que ela ainda não tinha tanto contato, ela tinha uma visão meio ilusória da morte como a salvação da vida e não como a continuidade da vida. O Rodrigo até falou uma frase que eu achei muito legal, que é assim, ela analisou a morte do jeito científico. Assim, a morte, as pessoas tiveram aquelas experiências de pós-morte, depois ela teve uma própria, ela teve umas provas, era tudo meio catalogado, até que o incêndio levou tudo. E ela não enxergava a morte, pelo que eu tirei do livro, como uma continuidade da vida. Ela brincava, no final ela brinca, ela chama, eu estou aguardando a minha formatura. E no último capítulo do livro ela descreve essa formatura, gente, que a hora que eu li, eu falei, não, ela está brincando. Não é possível que ela ache realmente que é aí, porque ela falava coisas assim, que ela lembrou da Golda, né, da borboleta, do campo de concentração, ela falava, agora não estou entendendo. Por isso que a borboleta estava lá na parede. Porque as pessoas queriam que a morte as libertasse, e a borboleta sai do casulo e está liberta. E quando eu chegava em cima, ela imaginava que ela estava assim, ó, né, presa nesse mundo, com as debilidades, com as coisas ruins, com a falta de privacidade, com pessoas cuidando dela. E ela achava que ela ia chegar no céu assim, Jesus lindo, sorridente, Deus abrindo as portas do paraíso, venha para mim, todas as coisas são lindas e maravilhosas, é só amor, as pessoas, ela descreve isso para mim, as pessoas são felizes, todo mundo sorrindo, é aquela coisa mágica e maravilhosa. E não é assim. Né? A gente hoje já tem mais recurso, graças à espiritualidade, já trouxe mais conteúdo para a gente poder estudar e aprender e saber que, como continuidade, a vida, a hora que eu desencarno, eu continuo a partir do ponto que eu parei quando eu estava viva. Se é bom e se vai me levar para o paraíso, bom para mim. Se não é, volta e aprende de novo. E faz de novo. Né? Então, assim, a Elizabeth, ela ainda estava, eu não estou, né, não estamos julgando, mas estamos só trazendo para reflexão, nessa questão, assim, da morte vai me libertar. Eu vou morrer e vai dar tudo certo, assim, apesar de todo o avanço que ela já colocou no pensamento das pessoas. E aí a gente vê no livro também um momento em que ela fala assim, eu precisei parar para refletir sobre isso,
Porque era justo, né? Poxa vida, eu fiquei tanto tempo ajudando as pessoas a fazerem esse processo de desligamento de uma forma tranquila, que como que eu não faria isso com a minha própria vida? Como que eu também queria ter a chance de poder parar e falar, peraí, deixa eu olhar para trás, ver o que eu fiz, colocar na balança, aquelas perguntinhas da semana passada, que serviços você prestou, quem que você ajudou, se você fez isso com amor ou não fez, né? E ela traz então essa reflexão para ela mesma. E me tocou no sentido assim, do tempo das coisas. Né? A Valda trouxe isso pra gente há um tempo, 2 semanas atrás, aquele capítulo sobre o pavor da morte do Mensageiro, em que ela deu o depoimento dela. A Valda também conhece uma colega nossa aqui do grupo, que a irmã desencarnou há pouco tempo. Ela falou, gente, foram 8 anos. É um processo. Eu fui me preparando para isso, ela foi se preparando para isso, e a coisa aconteceu. E casa muito com isso que a Lu trouxe hoje também, de aceitar a vontade do Pai pra gente. Porque se eu estou aceitando o tempo das coisas, eu estou aceitando, e a Liane não está aqui hoje, que não vai ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como, né? Do jeito que eu pedi, se não for, eu não quero. Que a Liane brinca com a gente, quando eu quero logo ir pra já, né? Não posso esperar. Então não é assim. E a gente tem aquele texto das pegadas na areia, quando que Jesus fala que carrega, fala, não, eu estou doente, eu quero melhorar, eu quero ir para não sei aonde, não, eu não quero esse emprego, eu não quero esse namorado, eu não quero essa vida, eu não quero morar em Belo Horizonte. E a coisa a gente não sabe agradecer, como o Aguinaldo falou hoje. Só, o olho fica focado só no sombrio, no que eu não tenho, e não joga luz em cima do que já conquistou, do que já teve, até das dificuldades que eu já passei, que eu consegui vencer. Vem uma próxima, e o meu exercício atual tem sido de não desesperar de cara e respirar e falar, não, já passei coisa pior, já estou aqui ainda, vamos, né, vou conseguir mais essa também. E aí, gente, ela termina o livro com 3 frases que eu achei muito legal. A primeira delas é assim, tudo é suportável quando há amor. Né? São 3 frases quase autoexplicativas, autodidatas, não precisa nem contribuir. Mas é tudo suportável quando há amor. O meu desejo é que você dê mais amor a mais pessoas. Né? Amor é um sentimento que eu já ouvi várias vezes as pessoas falando que quanto mais você dá, mais você tem, mais você recebe, multiplica, né? Então é mais amor a mais pessoas. Coração é casa de mãe Joana, tem aquelas coisas todas, né? Que vai, quanto mais, sempre tem lugar para mais. E a única coisa que vive para sempre é o amor também. Né? Em torno do amor. Foi? Tudo em torno do amor. Tudo em torno do amor, gente. A Lena já falou e a gente repetiu algumas vezes que o amor é o único sentimento, é a única energia que vive. Tudo que tem que não é amor é distorção da humanidade. Nós, homens. O resto, que é divino, que é de Deus, é o amor. Né? E são as 3 últimas frases do livro. Acabou essa aí, fecha o livro, acabou. Então, eu acho que na leitura que eu faço, a Elizabeth fez tudo que ela fez, né? Veio igual um caminhão, assim. A hora que ela chegou, onde ela tinha que chegar, ela parou, respirou, absorveu o que ela tinha feito, o que aquilo trouxe. E a lição que ficou no final é, imagina, se eu chegar no final da minha vida com essas 3 frasezinhas aqui no caderno, tô bem demais. Tô linda, né, como dizem. E aí agora a gente queria conversar, né? Nós ainda temos aí um tempo bom, eu e o Rodrigo preparamos para bater papo mesmo. Ô Bruno, eu só fiquei escutando aí, achei legal essa junção que você fez aí, que foi bem didática com relação ao que a Elizabeth trouxe, referente à morte. E o que nós já temos aqui, que até a Lu
finalizou com esse livro, que é a visão que nós que estamos num grupo assim, já temos da continuação da vida, que a gente nem pode chamar de morte, né? E aí, quando ela fala que para ela eu morri, abre a porta do paraíso e que tá, pode até ser, desde que eu chegue nesse ponto que ela chegou, com essa consciência que ela chegou, eu faço a minha reflexão naquele momento da morte, quando nós já fizemos aqueles estudos todos aqui. Se eu posso fazer, e o que ela quis fazer para ela, do que eu já fiz, mas no nível de consciência que eu já trago, né? Então, eu achei fantástica assim, essa junção, porque aí sim, eu tenho consciência que eu vou chegar lá do outro lado desse jeito. Tá perfeito. É paraíso? Pode até ser, mas eu vou ter consciência que eu vou precisar recuperar, que eu vou precisar estudar e rever algumas coisas, e não assim, eu acabei aqui, rodeada de ilusão, que eu já fui criada e que eu repito a diversas encarnações, e continuar, eu vou levar um susto danado, né? Então eu acho assim, essa comparação ótima, né? Mas não, a gente está rindo por causa do seguinte, porque a gente quer agora, porque está todo mundo folgado, porque a gente não traz um livro, a folga danada. Na hora que a gente traz um livro, o livro tem uma narrativa, tem uma cronologia, então a gente tem que falar muito, né? E foge um pouquinho do nosso propósito aqui, que é o estudo, que é a interação e a troca, né? E a ideia agora é de provocar a turma, né? Para a gente pegar o que cada um captou e trouxe, o que tocou no livro, né? E a gente está rindo aqui porque um dos pontos que nos tocou muito é exatamente essa visão que ela traz da morte, que é, de certa forma, até poética, romântica, né? Ou seja, morri, desencarnei, aí pai, avó, todos os queridos estão lá de braços abertos, né? Desconsiderando tudo aquilo que, na verdade, eu sou, que sou herdeiro de mim mesmo. Não é assim? Isso aí nós aprendemos nitidamente. Não é? A gente é herdeiro da gente mesmo. É isso aí. Sou herdeiro do meu pai, Esse é da um minha dos mãe. pontos, né, que o livro, na verdade, e é o que a Bruninha trouxe pra gente. É uma visão e é uma trajetória diferente daquela que nós aqui, aí somos nós, né, a gente está acostumado a trilhar aqui, que é um aprendizado que já vem. Pronto, né, assim, a gente estuda, tem livros, tem relatos, tem vivências, né, e ela faz um caminho, na verdade, abrindo o caminho, né, e, de certa forma, acho que pode falar que é científico, porque foram 20 mil, e isso para mim, do meu lado Tomé, que eu sou danado, né, cabeçudo demais, desconfio de tudo, né, pro meu lado Tomé, eu tenho que ver para crer, isso é fantástico, porque ela e um reverendo lá, que ela tinha parceria, né, Bruno? Elas entrevistaram 20 mil pessoas que passaram por experiências pós-morte e voltaram. E traz para todo o entendimento que a gente já trabalha aqui. Sabe? Isso para mim, particularmente, é muito legal. A gente pode até pensar que pessoas como ela vieram com essa missão de quebrar um pouco a resistência para que depois a gente pudesse receber todas essas obras. Porque se vem esse tanto de livro, mas nós não estamos preparados para receber, não ia adiantar de nada. Ia ser um tanto de página escrita que a gente não ia absorver o conteúdo delas. Então, a primeira reflexão... Aliás, antes de mais nada, para quem... Nem todo mundo leu, mas pelo menos uma parte aqui participou desses. Foram 5 encontros? 5 encontros. O que tocou? Eu tô angustiada pra falar, posso? Você tá assim correndo, né? Quase não falo. Quase não fala, né? Tímida. Então, há 4 anos atrás eu li esse livro, num momento muito especial. Foi quando meu pai desencarnou. E eu tava num lugar maravilhoso, paradisíaco. Logo depois que ele faleceu, esse foi um lugar muito bonito. E não consegui absorver nada da beleza física do lugar. E fui ler o livro. Porque eu acho que foi meu psicólogo na época que me indicou para eu ler. E a princípio eu achei o livro tão frio, tão científico, matemático. Falei, gente, mas por que ele pediu para eu ler esse livro nesse momento que eu estou? Por mais que eu nasci em berço espírita, naquele momento
foi um momento desesperador, assim, dos porquês da vida, né? Depois que o Chico rezou dentro do avião, eu me libertei Né? desse problema de preocupar, de sofrer um pouquinho. Você queria alguém que te colocou. Exatamente, logo essa pessoa não estava lá naquele momento, né? E aí eu parava, assim, às vezes de ler, eu tentava olhar pra frente, aquele mar maravilhoso e nada. Eu falei assim, gente, eu preciso ler esse livro. Tem que ter um motivo, que nem que seja a última frase, eu vou ler esse livro. E consegui acabar nesse tempo que eu fui para esse lugar. E aí eu entendi o porquê de tudo. E a última frase do meu pai, no colo da minha mãe, foi: tá tudo certo nessa vida. Ele falou isso pra ela, foi o último suspiro dele, né? E aí na hora que eu acabei de ler o livro, eu fechei e falei, então tá bom, tá tudo certo nessa vida. E aí é isso, né? Assim, é desprender, é saber que o momento era dele e acabou e tá ali. E que ele deu pra gente o amor, ensinou pra gente de todas as formas, que todo mundo é igual. Meu pai era uma pessoa que azul, branco, verde, amarelo, alto, todo mundo era igual. E aí eu comecei a lembrar do velório do meu pai, que estava o lavador do carro, o presidente do lugar que ele trabalhava. E aí eu comecei a entender, mais ou menos, fui buscando pra mim, né, as lições que a morte do meu pai passou na minha vida, fui tentando lembrar de tudo que eu fui lendo no livro e consegui chegar a essa conclusão, que é o amor, que a gente tem que aceitar, que é difícil sim, que tem dia que a gente não dá conta, que a gente acabou de falar que a gente fica com raiva, a gente tem que dar esse direito sim das nossas limitações e vencer a nós mesmos. Eu acho que é basicamente isso, dar o direito que a gente não errei, desculpa pra mim primeiro, antes de até te pedir desculpa pro outro, né? Sou falha, né? Sou falha mesmo e tenho vergonha de mim quando eu sou assim, porque o outro tá fazendo por mim, tá ali me amando, tá ali dedicando, eu piso na bola e fico com vergonha de mim. Antes de pedir desculpa pro outro, tem que pedir pra mim, putz, de novo. Então, eu acho que é isso, eu acho que a grande lição do livro é amar. Amar a gente, amar os outros e praticar isso, tentar o máximo possível no nosso dia a dia mesmo. Né? Posso falar? E aceitar. Eu tô lendo ainda, né? Gente, mas o que é muito interessante, que já foi dito aqui hoje mesmo, além do amar, o desapego, a aceitação. Que no decorrer do livro, a cada etapa dela de vida estava sendo sempre uma forma de preparo para a seguinte. Então isso serve o que pra gente? Pra gente ter uma aceitação melhor de onde a gente está, o que a gente faz, se não for naquele momento aquilo que de verdade a gente quer, mas está em agradecimento. Eu tenho isso por mim mesmo, tá? Ela, quando teve naquela fase em que ela foi criada, que ela trabalhou até pelas questões práticas da vivência, que ela trabalhava de 6 da manhã até a noite, não tinha descanso. Foi um preparo quando ela foi ser voluntária, em que ela não dormia, e que ela só cuidava e se doava, não foi? E assim no decorrer da vida dela toda, né? Não tem, mas é isso. E isso traz pra gente a questão da aceitação e a gratidão. Então vamos sempre agradecer pelo momento em que a gente se encontra, onde nós estamos e o que estamos fazendo. A entrega, a aceitação e a confiança. Porque está sempre tudo muito certo, como o pai. É tudo perfeito. A gente tem que ver, nossa, mas isso é muito ruim, é pior. Minha sogra, né, que eu pedi a vibração, ela foi diagnosticada com tumor no cérebro, eu não sei se ainda foi desde 3 horas em cirurgia. Mas mesmo que seja isso, é terrível, então, tudo é perfeito. Sim. Tudo é perfeito. Quando a mãe dela desencarna, antes da mãe dela desencarnar, não sei se vocês vão lembrar, ela ficou 4 anos na cama, né? E ela fala que depois de um tempo ela entendeu, ela falou, gente, como que Deus deixou minha mãe ficar 4 anos na cama, se minha mãe era uma pessoa boa, que só cuidava de todo mundo, que só tinha amor para dar. Depois que a mãe dela desencarnou, lá na frente ela foi entender que a lição que a mãe dela precisava aprender antes dessa passagem era receber.